Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer imenso estarmos em mais uma sessão do nosso programa Direto ao Ponto, não é? E hoje nós estaremos tratando sobre a lição de número 11, que tem como tema a promessa de provisão. Eu quero te pedir, fique conosco e nos ajude compartilhando, né, com os seus amigos e vizinhos, grupos, tá? Com a sua instituição, tá bom? Para que Deus possa continuar abençoando muitas vidas. O propósito desse programa é tratarmos sobre as lições da escola bíblica, tá? Produzidas pela CPAD. E, como diz o nosso programa, direto ao ponto, nós queremos já fazer a leitura da introdução dessa lição. Quero que você nos acompanhe, tá bom? Veja o que diz a introdução. A introdução da nossa lição diz: nesta lição estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nesta lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Veja que logo aqui na introdução, né, nós acabamos de ler sobre a questão do texto que a lição vai trabalhar, né? É o texto do capítulo 6 de Mateus. E na leitura bíblica, né, a lição vai trazer a leitura do capítulo 6, do versículo 25 ao 31. Nós aqui faremos a leitura de outros textos, não é, que entendo ser importante. Fique conosco. Acredito que nós seremos edificados pelos assuntos expostos aqui nessa lição. Veja que o objetivo da lição, primeiro, é conscientizar de que o Senhor prover as necessidades básicas de seus filhos. 2, enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. E o objetivo de número 3, explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Então, o primeiro tópico dessa lição, não é, que diz a provisão das necessidades básicas, tem como primeiro ponto aí, um subtópico, né, a questão da ansiedade, né? E a lição vai falar a respeito da questão da ansiedade, e nós precisamos primeiro entender, né, o que é ansiedade, né? O que é ansiedade? E eu trouxe aqui uma definição bem curta para nós lermos, que diz o seguinte: o termo tem várias definições nos dicionários não técnicos: aflição, angústia, perturbação do espírito causado pela incerteza, olha aí, a falta de fé, né? Relação com qualquer texto de perigo, etc., né? Levando-se em conta o aspecto técnico, devemos entender ansiedade como um fenômeno que ora nos beneficia, ora nos prejudica, dependendo das circunstâncias ou intensidade. Ou seja, a ansiedade, ela pode nos trazer o bem quando ela está dentro da sua normalidade. O que é isso? Você tem aquela preocupação natural, não é, de resolver as coisas, de entender que no dia seguinte você estará executando a sua missão como trabalho,
você precisará resolver os seus problemas, cumprir com as suas obrigações diárias, não é? E isso é importante, essa preocupação natural, todos nós temos e é preciso ter, não é? Ela nos ajuda a termos o compromisso da responsabilidade, não é? Da nossa vida e das pessoas ao nosso redor, tá? Eu faço uma comparação aqui muito importante como ansiedade e dor, né? A dor também, ela tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo, né? A dor, quando ela surge no nosso corpo, né, com uma intensidade pequena, e nós nos preocupamos com aquilo e buscamos entender o motivo da dor, nós conseguimos tratá-la de forma rápida, né? E ela não nos trará prejuízos futuros. Mas, se nós não levarmos em consideração essa dor, se nós não nos preocuparmos sobre o que está causando essa dor e de forma paliativa, começarmos a tomarmos um remédio ou outro e não nos preocuparmos em verificarmos o motivo, a causa, a razão, posteriormente, futuramente, isso pode nos trazer um problema maior e até um problema onde não consigamos tratar desse problema, dessa dor, não é? Então, a dor, quando ela já está, né, excessiva, muito grande, muito forte, significa dizer que o problema aumentou e essa dor pode nos levar, inclusive, à morte. A ansiedade não é diferente. Quando ela está no seu estágio normal, natural, ela pode nos ajudar. Mas quando ela sai do seu estágio normal, quando ela sai do seu estágio natural, como diz a definição aqui, não é? Ela nos traz angústia e perturbação, inclusive de espírito, não é? Nos causando incerteza das nossas convicções, muitas vezes até das nossas convicções espirituais. Não é? Então, essas ansiedades podem nos trazer prejuízos, tanto físicos como espirituais. Tá? Então, a lição, inclusive, vai falar aqui, veja só, a lição, inclusive, nos diz que, de acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois afeta cerca de 18,6%. Veja que a ansiedade ela pode se tornar um problema sério, né? E trazer problemas graves tanto para nosso corpo físico como também para a nossa espiritualidade, não é? São chamados de doenças psicossomáticas, né? E a ansiedade faz parte dessa doença. Doença que nos traz males, né? Que nos traz problema. Mas nós precisamos buscar tratar esse mal. E como nós conseguiremos tratar o mal da ansiedade? Não essa ansiedade comum, natural, né? Mas a ansiedade que pode nos trazer problema, né? Nós sofremos com essa ansiedade porque herdamos, né, a natureza pecaminosa, adâmica, né? Veja o que diz aqui, né? Em Romanos, né, no capítulo 5, tá? Versículo 23, eu vou ler o 12 e o 23, né? No livro de Romanos, capítulo 5, do 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E aí o versículo 23 vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão, né, da glória de Deus. Esse pecado, essa natureza adâmica em nós, né, nos traz diversos problemas, inclusive o problema da ansiedade, de nos afastarmos, inclusive, de Deus, de entrarmos em angústia, não é? Como diz aqui a definição de ansiedade, nos trazendo perturbação, nos trazendo aflição, não é?
inclusive espirituais. E como tratar? Veja o que diz aqui o versículo, né, de 1 Pedro, do capítulo 5 e do versículo 7, né? Lançando sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, queridos, veja só, a lição que nos traz sobre essa questão, nos traz a entendermos a questão dessa ansiedade que pode nos trazer prejuízos diante de Deus, não é? Inclusive esse prejuízo, né, de nos trazer dúvida, de nos trazer incerteza sobre aquilo que nós cremos, não só no nível espiritual, mas também pessoal, no trabalho, com a família, no relacionamento familiar, conjugal. Então, cuidado para que essa ansiedade não destrua a sua vida espiritual, não destrua o seu relacionamento, não destrua o seu relacionamento dentro ali, né, do seu meio profissional, ali na sua empresa, né, com os seus companheiros e companheiras ali de trabalho, tá bom? Tome cuidado com isso, né? E como fazer isso, Gleison? Entregando ao Senhor toda a vossa ansiedade, lançando sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele tem cuidado de você. Creia nisso. Não deixe que o inimigo arranque do seu coração essa verdade. Ele tem cuidado de você, não é? Veja o que ele diz, e as suas palavras não voltam vazias. O Senhor Jesus diz, e eu vou finalizar essa primeira parte sobre ansiedade. Ele diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, não deixe que a ansiedade destrua a sua vida e te afaste de Deus. Mas acredite, o Senhor Jesus está com você e Ele cuida de você. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. E vamos continuando aqui com o nosso segundo ponto, que é a questão do cuidado de Deus, né, para as nossas necessidades. Veja que nós temos a ansiedade, e sobre a ansiedade nós nos preocupamos demasiadamente com o nosso sustento, com aquilo que haveremos de comer, de beber, de nos vestirmos. Mas veja o que diz o texto aqui. O capítulo de número 6, que é, né, a leitura bíblica em classe, aqui na nossa lição de número 11, vai dizer, no capítulo 6, no versículo 29 e 30, para nós adiantarmos aqui esse assunto. Diz o seguinte, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, quem foi Salomão? O filho de Davi, o rei de Israel, nem ele se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Veja, tratando sobre as nossas necessidades, Deus é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que provê todas as coisas. Veja que o Senhor aqui mesmo no capítulo 6, o versículo 11, nos ensinando a orar, nos ensinando a nos comunicarmos com Deus, ele vai dizer, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É dessa forma que nós precisamos orar a Deus, que Ele sempre venha prover para nós o pão de cada dia. Olhando lá para o Antigo Testamento, para o povo de Israel quando estava no deserto e preocupados estavam pela alimentação do dia a dia, buscaram a Moisés e disseram, passaremos fome, não teremos o que comer amanhã, e Deus dá a resposta a Moisés, e Moisés passa ao povo, que ele iria prover o maná, mas disse ao povo, para tratar da sua fé e credibilidade em Deus na sua providência, disse, olha, é para pegar apenas o que vocês precisam diariamente. E ainda assim, muitos pegaram o maná, queridos, para o dia seguinte. Por quê? Porque não acreditaram. Por quê? Porque não credibilizaram a palavra de Deus através de Moisés.
E muitas das vezes é isso que acontece conosco. Nós não credibilizamos a palavra de Deus, a verdade de Deus, através da sua palavra, não é? E queremos fazer do nosso jeito, a nossa maneira, e quebramos a cara, porque Deus nos orienta a fazer da forma dele. Aqueles que pegavam todos os dias, comiam todos os dias. Aquele que pegou para o dia seguinte, viu apodrecer o maná. Então, é um aviso de Deus para nós, que possamos fazer aquilo que Deus requer para nós. Dessa forma, o Senhor vai dizer que Ele é quem nos abençoa. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Ele não quer, queridos, simplesmente não quer, que o nosso coração esteja preso às coisas desse mundo, às riquezas. A Bíblia vai dizer que aonde estiver o nosso coração, né, ali sim estará o nosso tesouro. Tá? Então, o nosso coração não pode estar preso aos tesouros dessa terra, mas o nosso coração deve estar preso aos tesouros do céu. Quando aquele jovem mancebo chegou para Jesus e disse: Senhor, eu faço tudo, Senhor. Não é assim que muitos religiosos dizem? Eu faço tudo, eu prego, eu sou conhecedor da teologia, eu sou pastor, eu sou um líder, eu sou um professor da escola bíblica, como somos, né? Mas o Senhor vai dizer assim: vende tudo que tem, né? Ele tocou num ponto crucial daquele mancebo. Eu não sei qual é o seu ponto, né? Assim como você não sabe qual é o meu ponto, mas Jesus sabe, né? Que nos afeta, tá? Então, ele disse: vai, vende tudo que tens e me segue. E aquele mancebo virou as costas para o Senhor Jesus, porque ele tinha muitas riquezas. Então, nós precisamos entender que ele cuida de nós, mas ele não quer que prendamos o nosso coração às riquezas dessa vida. Com isso, eu não estou querendo dizer que você não pode ser alguém com muita riqueza. Não. Eu não posso dizer isso, porque Salomão foi um homem muito rico. Jó foi um homem mais rico da sua época, em sua região. E nós encontraremos muitos homens prósperos na Bíblia. O que o Senhor não quer é que o nosso coração se prenda à riqueza. E Ele vai cuidar de nós. No capítulo 6 de Mateus, que não está na leitura bíblica em classe aqui, mas no versículo 33, vai dizer, né, para nós algo muito importante: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Ou seja, não é que o Senhor não quer acrescentar para nossas vidas o bem-estar, né, a prosperidade, de termos um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, nada disso. Mas Ele não quer que você prenda o seu coração na riqueza e esqueça de buscar o Senhor. Primeiramente, vai dizer, primeiramente busque ao Senhor. Veja nessa versão como está escrito aqui: procurai primeiro, olha lá, procurai primeiro o seu reino e a sua justiça, e tudo o mais se vos dará para acréscimo. Ou seja, tudo que é além daquilo que o Senhor quer para nós, que é a nossa aproximação com Ele, a nossa salvação, a nossa confiança em Deus, a presença do Espírito Santo na sua vida, o Senhor irá acrescentar, como diz aqui o texto. Acrescentar o quê? A riqueza, o bom carro, o bom emprego, a boa casa, a boa vestimenta, a alimentação de qualidade. Sim, o Senhor faz isso. Hipocrisia dizer que nós não podemos ser prósperos. Hipocrisia dizer que o Senhor não abençoa os seus servos. Não. Mas o que nós não podemos é deixar o nosso coração se prender nessas riquezas. Por quê? Porque o mais importante é buscar a Deus. O mais importante é buscar o seu juízo, é buscar a sua presença, é buscar em Deus a fé, porque está escrito: porventura, quando Ele vier, achará fé na terra. Veja que Ele vai dizer aqui
no capítulo 23, no versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimai a hortelã, o odre, o cominho, e desprezais o mais importante, a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Né? Eu quero continuar aqui a leitura, para alguém não querer me julgar dizendo que eu estou falando contra o dízimo, né? Porque ele vai dizer, devais, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Né? O Senhor não está chamando eles de hipócrita porque eles dizimam, não é? O hortelão, o odre, o cominho. Não. O que o Senhor está dizendo é que eles se preocupavam tanto em dar esses dízimos, não é? Dessas hortaliças, de dar esse dízimo, e não se preocupava com aquilo que era mais importante. Queridos, o que é mais importante é nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. É você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Não é? Buscai primeiro o reino de Deus. Meu Deus, é claro que nós queremos ser prósperos, abençoados, ter um bom emprego, mas nós precisamos, não é, entender que o nosso coração deve estar primeiramente preso no Senhor. Não é? Buscar primeiro o Senhor, para aí então conhecer as bênçãos de Deus. Em Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, veja o que ele roga, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para que podeis então desta forma conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual o meu conselho? Você quer conhecer a perfeita, boa, agradável vontade de Deus? Entrega a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que é entendermos que nós não podemos deixar de nos preocupar com as coisas necessárias dessa vida, mas que elas não venham estar acima do propósito de buscar a Deus e a sua salvação. Porque o Senhor Jesus veio com o seu amor tão grande, e em João 3,16 vai dizer que ele nos amou de tal forma, de tal maneira, né? Deus nos amou de tal forma que enviou o seu Filho para morrer por nós. A Bíblia vai dizer que ele se despiu da sua glória, se humanizou, e no capítulo 1 de João vai dizer que ele se fez carne e habitou no meio de nós. O Verbo de Deus se fez carne para nos proporcionar a oportunidade de entendermos o que é mais importante. E o que é mais importante? A salvação em Deus, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E quantos estão perdendo a presença do Espírito Santo porque preferem ter a presença de riquezas na sua vida, porque preferem ter a presença de riquezas no seu lar, porque prefere ter um carro muito bom, uma casa muito boa, um emprego muito bom, e com isso procuram gozar das coisas dessa vida, desse mundo, como diz as Escrituras, aquele homem louco que encheu o seu celeiro de bens, e um dia o Senhor perguntou a ele, homem louco, encheste os seus celeiros de bem, e agora o que tens para o Senhor para oferecer? Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, com toda sorte de bênção e de riqueza e prosperidade, mas que você nunca esqueça de buscar a Deus, de estar na sua presença, tendo como o mais importante de tudo a salvação e a presença do Espírito Santo. Como disse o rei Davi, sendo rei, tendo toda a riqueza, disse, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Olha só. Torna a dar-me alegria, torna a dar-me alegria da salvação. Como está na sua vida? Você tem convicção da sua salvação? Ou você está ainda em dúvida sobre a salvação em Deus? Se ainda está em dúvida, ainda é tempo de fazer como Davi. Não me lance fora da tua presença, mas renova em mim um espírito reto
e o Senhor fará todas as coisas na sua vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Em nosso programa Direto ao Ponto, Deus abençoe a todos.